Oi pessoal, meu nome é Luiz Felipe. Eu vou estar apresentando aqui para vocês o trabalho que foi feito dentro do LGA, que é a caracterização da produção leiteira brasileira, onde a gente buscou entender como é que se dá essa produção leiteira no Brasil. E para que a gente possa fazer essa pesquisa, nós fizemos ela através da leitura de artigos científicos e também conversas com a Embrapa Gado de Leite, com técnicos da Embrapa. Olha aqui de início a gente traz aqui um gráfico mostrando como se dá a evolução da quantidade de vacas no Brasil. Esse dado ele vem entre 97 e 2018. E é interessante notar como que você tem um crescimento quase que contínuo entre 97 e 2010. E é interessante que o crescimento do número de vacas vai implicar também no crescimento da produção leiteira, já que essas vacas são geralmente destinadas para a produção leiteira. E você tendo esse aumento na produção leiteira, você tende a ter uma redução no valor do leite que a gente paga ali na padaria, no mercado e nos outros estabelecimentos. E aí você tende a ter também a redução do preço dos produtos que tem o leite como um dos seus principais ingredientes. Até porque aí você entra na questão da lei da oferta e da procura. Se você tem um aumento muito grande da oferta daquele produto, você tende a ter uma diminuição no preço dele. Aqui foi trago dados sobre a produção leiteira das principais cidades brasileiras, onde foi trago Castro, Patos de Minas, Orizona, Passo Fundo e Mococa, aqui em diferentes anos. E é interessante a gente notar como que se dá a diferença extrema de produção entre cidades. Como, por exemplo, você pegar Castro e comparar com Mococa. Vocês podem notar como que essa diferença ela é gigante. E aí a gente vai analisar o porquê que existe essa diferença tão grande. E a gente notou que você tem questões como a logística, tem locais que é fácil para você produzir leite, porque depois tá fácil para você poder levar para cidades vizinhas. E tem regiões também que recebem um maior incentivo do poder público, o que acaba facilitando também. Então, existem também diversos outros fatores, mas que não dá para aprofundar por conta do tempo. E aí aqui eu trouxe uma questão de como se dá a produção do queijo artesanal em Minas. Mas por que que eu trouxe o queijo? E por que que eu trouxe em Minas? O queijo porque eu fui analisar o destino que se dava para todo aquele leite que era produzido. Até porque ele não é consumido todo, o leite mesmo, líquido. Ele está consumido nos produtos. E aí eu pude notar que a maior parte dele se dá na produção de leites. Tem também a parte que se dá para a produção de iogurtes, de manteigas, mas a grande maioria está na produção do queijo. E aí por que que eu trouxe Minas? Porque de acordo com o IBGE, Minas é o estado que detém a maior quantidade da produção leiteira, onde segundo o IBGE foi produzido aproximadamente 9,5 bilhões de litros de leite em 2019. E então eu busquei esse mapa para a gente poder entender melhor como se dá essa produção. Aqui eu trouxe alguns problemas enfrentados pelos produtores, onde você tem aqui a dificuldade na legalização, eles têm sérios problemas com a vigilância sanitária, por exemplo, problemas com a burocracia, que trazem dificuldades para conseguir incentivos, para conseguir empréstimos, e a mudança do preço, que é um sério problema para eles, já que isso acaba tirando a instabilidade que eles teriam. E sem poder entrar muito em detalhes, eu trago aqui as referências. E caso alguém queira discutir algo mais sobre o assunto, estarei à disposição.